falar sobre algo muito importante, muito especial. Diga, o calcanhar de Acã. Podeis tomar assento. Mesmo sentado, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos, mas já deixe aberto. No começo da Bíblia, o livro de Josué, o grande juiz, o grande conquistador, Josué capítulo 7, e nós vamos ler alguns versículos. Amém? Todos encontraram? Diga, o calcanhar de Acã. Nós estamos falando sobre simplicidade e lealdade. Falamos também sobre vaidade e deslealdade. E também falamos sobre a estratégia, tanto dos simples quanto dos vaidosos, para entrar e conquistar um território, seja para abençoar, seja para destruí-lo. E hoje nós vamos falar sobre o calcanhar de Acã. Semana passada nós falamos sobre o cavalo de Troia. E eu gosto desta palavra cavalo, porque é a forma que o diabo chama os seus servos. O diabo chama de cavalo, chama de aparelho, chama de sistema. Mas o Senhor nos chama de teu povo, povo santo, sacerdotes reais, príncipes e princesas. E nós falamos sobre uma grande guerra. E dentro desta grande guerra, diz o poema, conta a história, sobre um grande guerreiro chamado Aquiles. Diga, Aquiles. E conta a lenda que a sua mãe, quando ele era pequeno, o pegou pelo calcanhar e o mergulhou de ponta cabeça nas águas. E por ele ter sido mergulhado nas águas, ele deixa de ser um homem normal. E ele se torna um homem imortal, um semideus, um grande guerreiro. Mas a sua mãe o segurou pelo calcanhar. E o calcanhar foi o único lugar que não recebeu as águas, que não foi submergido pelas águas. O calcanhar de Aquiles. Até hoje nós conhecemos como ponto fraco o calcanhar de Aquiles. Quantos assistiram o filme de Troia, viram nas cenas finais que os inimigos de Aquiles, eles treinaram os seus arcos, os seus arqueiros, para acertar as flechas no calcanhar de Aquiles. E nós vemos no final do filme que ele recebe as flechas no seu calcanhar e ele morre, porque era o único lugar onde ele não tinha recebido as águas, e era o seu ponto fraco. E Aquiles, ele morre. E o seu ponto fraco é conhecido até hoje. O calcanhar de Aquiles. Quantos já ouviram esse termo, o calcanhar de Aquiles? É o ponto fraco, não é isso? E nós temos que saber que nós temos pontos fracos. E também temos pontos fortes. Eu sempre ensino nos treinamentos para os líderes que nós devemos focar os nossos pontos fortes. Eu devo desenvolver os meus pontos fortes. E os meus pontos fracos, eu devo protegê-los. Mas este grande guerreiro, ele morre, porque os seus inimigos, estudando a sua vida, analisando a sua vida, e vendo que ele era um grande guerreiro imortal, encontraram um ponto fraco, e o inimigo o matou no seu ponto fraco. Diga, o calcanhar de Aquiles. E dentro disso eu quero falar sobre, trazendo para o contexto bíblico, eu quero falar sobre o calcanhar de Acã. Diga, o calcanhar de Acã. Em Josué, capítulo 7, diz, os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Vamos ler o versículo 11, do 11 ao 13. Israel pecou
e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anatema, diga anatema, amém, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Diga, amaldiçoados. Amém. Não sereis mais convosco, se não desarraigardes o anatema do meio de vós. Versículo 13. Levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor e Deus de Israel, anatema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anatema do meio de vós. Esta passagem, ela é continuação da destruição de Jericó. Quantos conhecem a história de Jericó? Todos conhecem? Todos sabem que foi uma grande vitória de Josué e o seu exército contra Jericó. Porque Jericó era a cidade mais antiga e a cidade mais forte. E o primeiro desafio de Josué era invadir e conquistar e destruir Jericó. E era algo muito difícil, muito impossível de ser feito por uma pessoa normal. Mas nós vimos esses dias atrás o apóstolo ministrando que Josué se encontra com o anjo do Senhor que está com uma espada nua, desembainhada, e passa as estratégias para que ele possa vencer e destruir Jericó. E nós vemos que Josué, o seu exército e todo o povo seguem as instruções, obedecem. Eles vencem Jericó e houve uma instrução que tudo que tivesse em Jericó deveria ser destruído, deveria ser arruinado, os animais mortos e tudo queimado. Diga anatema. O que é um anatema? A definição de anatema é uma sentença de maldição que expulsa da igreja, excomunhão, reprovação enérgica, condenação, repreensão, maldição, execração. Então tudo que tinha dentro de Jericó deveria ser destruído. E eles vencem Jericó, e eles vão partir para a próxima guerra. E a próxima guerra é tão pequena, é tão simples, que Josué envia os espias, e quando eles voltam, os espias falam para Josué, Josué, não vamos cansar o exército e nem o povo. Envie apenas uma quantidade pequena de guerreiros, porque a cidade é tão pequena, a cidade é tão fraca, a cidade não tem muros, a cidade não tem exército. Envia lá um exército pequeno para destruir. E é isso que Josué faz. Seria como que um grande time pegar um time pequeno, um clássico, e colocar todo o time reserva. Esses dias atrás aconteceu isso, não aconteceu? Um time foi jogar, colocou seus reservas e massacrou o outro, não foi isso que aconteceu? Era para ter acontecido isso também com Josué. Josué recebe as instruções e ele vê, a cidade é pequena, a cidade é fraca, ela não tem proteção, ela não tem exército. Vou enviar apenas o exército reserva. Vou enviar apenas aqueles que ainda não têm muita experiência. Mas eles vão e chega lá, eles são humilhados. E eles têm que dar as costas para a guerra. E eles têm que fugir dos seus inimigos. Foi uma grande humilhação. O que era para ser uma vitória simples, se tornou uma grande humilhação diante de todos. E agora Josué, que tinha destruído Jericó, o seu grande feito
a sua grande conquista, tem no seu currículo uma perda, uma derrota, humilhante. Ele está envergonhado e humilhado diante de todos. E ele vai buscar a Deus. E ele fala: Senhor, o que aconteceu? Porque contra Jericó, o Senhor nos deu mais uma vitória. E não foi qualquer vitória. Foi uma grande vitória. Mas agora, contra a cidade de Ai, esta pequena cidade, nós fomos humilhados. Logo, todos os nossos inimigos vão saber disso. E vão se voltar contra nós. E vão nos destruir totalmente, Senhor. O que aconteceu? Por que uma derrota? Por que uma humilhação? E o Senhor responde exatamente o texto que nós lemos. Há um anatema. Há um pecado. Há um roubo. Há uma mentira. E o Senhor diz ainda: olha, está dentro da sua tenda, está dentro da sua casa. E aí o Senhor o instrui para levar todo o povo a se santificar. Amanhã, bem cedo, pela manhã, santificai-vos, tirem o pecado, se arrependam, coloquem para fora todo o anatema. Só que Acã, que tinha cometido o pecado, ele não se arrepende, ele não confessa o seu pecado, e Josué começa a passar as tribos, e ele vai separando a tribo, ele vai separando o chefe da família, ele vai passando a família, até chegar em Acã, e Deus fala ao coração dele: é este o pecador, é este que está com o anatema, é este que está com o anatema, é este que furtou, é este que mentiu e ainda colocou dentro da sua tenda, Josué. Vamos ler agora Josué 7,15. E será que aquele que for tomado com o anatema será queimado a fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Diga aí: fez uma loucura em Israel. A consequência seria a sua morte, e a morte de toda a sua família, e de todos os seus animais, e a destruição de todos os seus bens. Eles seriam apedrejados, e tudo seria queimado. O salário do pecado é a morte. Agora, nós vimos que, por causa do pecado e do anatema, o Senhor não está mais com eles. O Senhor diz: eu não vou estar com vocês. E vocês não vão mais vencer as guerras. Josué busca o Senhor, e o Senhor revela o que acontece. E ele diz: enquanto estiver o anatema dentro da sua tenda, eu não vou estar com você e com Israel, e vocês serão destruídos. E nós vemos aqui a consequência do anatema, do pecado, do anatema, que é a morte, a destruição, ser consumido pelo fogo. Mas o que Acã realmente fez? Vamos ver em Josué 7, versículo 20 e 21. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma capa babilônica, ou seja, uma roupa especial, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 500 siclos, cobicei-os, e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Acã, ele lutou em Jericó, só que a ordem era que tudo deveria ser destruído. E em meio à guerra, ele viu uma roupa especial, uma capa babilônica. Mas é só uma capa,
Não, capa representa uma cobertura, uma unção. Ou você está debaixo da capa, ou você está debaixo da unção profética e apostólica, ou você está debaixo da capa babilônica, da capa humana, mundana, imunda. E ele naquela guerra, ele viu a capa babilônica e ele cobiçou. E ao invés de destruir a capa, ele guardou para ele. E ele viu ainda prata e ouro. Diga, ele cobiçou. Diga mais forte, ele cobiçou. Ele furtou. Ele mentiu. E escondeu no meio do povo. E por causa disso, Josué, o seu exército e todo o povo de Deus estava em pecado, em anatema. Por que que o Senhor não pegou e amaldiçoou só Acã? Por que que Josué teve que perder uma batalha? Por que que o exército teve que ser humilhado? Por que que o povo estava correndo perigo de vida? Porque muito em breve todos iam saber, o Senhor Todo-Poderoso não está mais com eles. E nós vamos destruí-los. Por que que o Senhor não amaldiçoou somente Acã? Porque Acã, ele trouxe o pecado, ele trouxe o anatema para dentro do povo. E colocou o anatema dentro da tenda de Josué. E o Senhor diz, enquanto estiver o pecado e o anatema no meio do meu povo, eu não vou estar com ele. E eles vão perder a guerra. Diga, é necessário tirar o pecado. Enquanto estiver o anatema, o Senhor não estará. Quando nós vemos a continuação do texto, Josué diz algo muito interessante para Acã. E disse Josué, por que nos perturbastes? Diga, todo pecador nos perturba. Acã, com o seu pecado, e por ter trago a capa, o ouro e a prata, e ter escondido, estava perturbando o povo. Mas o que eu quero que você entenda hoje é muito mais do que essa história. Eu quero que você entenda alguns princípios que você deve viver e praticar na sua vida. Porque nós estamos vendo, ou nós somos de um lado da moeda ou do outro. Ou nós somos simples e leais, ou nós somos vaidosos e desleais. Ou nós andamos com os homens santos e leais, ou nós andamos com os homens pecadores e profanos. E nós sabemos que, dependendo de com quem eu ando, eu vou sofrer as consequências. Eu vou receber bênçãos ou maldições. Mas o que eu quero que você entenda é que Josué, ele nunca tinha perdido uma batalha. E depois disso, ele volta a vencer. E ele vence a cidade de Ai. Mas o que ele tinha de muito importante era uma cultura de fidelidade. Diga, uma cultura de fidelidade. O que é uma cultura? Uma cultura pode simplesmente ser definida como sendo a maneira que pensamos e a maneira que fazemos as coisas por aqui. A cultura é a forma que pensamos e a forma que fazemos as coisas aqui. E em um ambiente, em uma família, em um grupo de amigos, em uma igreja, em uma loja, podemos encontrar um ambiente, uma cultura de fidelidade ou uma cultura de infidelidade. Sabe aquele lugar que você entra e te dá até um frio na barriga? Você entra e dá até um arrepio, você fala, ai, o negócio não está bem aqui.
Quantos já tiveram um negócio desse? Não estou me sentindo bem aqui. Sabe o que é isso? Isso é o ambiente. Isso é a cultura que está no ambiente. Se a cultura e o ambiente for uma cultura de fidelidade, você vai se sentir bem. Se o ambiente e a cultura for de infidelidade, você vai se sentir mal. A cultura de fidelidade é quando nunca houve qualquer comentário sarcástico de qualquer um deles, de qualquer uma das pessoas. Eles pareciam amar e respeitar sinceramente uns aos outros. E uma cultura de infidelidade, nós encontramos em muitos lugares pessoas, familiares, discípulos, assistentes que não hesitam em fazer comentários sarcásticos pelas costas do seu pai, do seu patrão, do seu pastor, do seu Deus. O ambiente ele vai sendo criado pela forma que pensamos, pelo que falamos e como agimos. Se estamos em um ambiente em que há uma cultura de fidelidade, nós vamos encontrar o amor, o respeito, a lealdade. Mas se estamos em um ambiente de infidelidade, vamos encontrar o medo, a insegurança, a preocupação, a vaidade e a deslealdade. Mas o propósito da mensagem de hoje, como eu falei, mais do que conhecer a história de Josué e Acã, mais do que saber sobre um ambiente, uma cultura de fidelidade e uma cultura de infidelidade, é você fazer, é você pensar e você criar uma cultura de lealdade, de fidelidade na sua vida, na sua casa e por onde nós formos. E eu quero dar apenas cinco chaves, 5 princípios para que você possa ser uma pessoa leal, uma pessoa simples e leal. Para que você, muito mais do que uma pessoa simples e leal, você possa criar um ambiente agradável, tanto na sua casa, quanto na igreja, quanto no seu trabalho e em meio aos seus amigos. A primeira chave, o primeiro segredo que eu quero te falar, para que você crie um ambiente de lealdade é o vento norte. Diga comigo, o vento norte. Em Provérbios, não precisa abrir, em Provérbios 25, versículo 23 diz, o vento norte afugenta a chuva, e a face irada, a língua fingida. Este versículo fala que o vento norte, o vento que vem do norte, afasta a chuva, afasta a tempestade. Diga, o vento do norte afasta a tempestade. E a face, o rosto irado, a língua fingida. Porque o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós fazemos vai criar um ambiente, vai criar uma cultura. E se eu quero criar uma cultura de fidelidade, uma cultura de simplicidade e de fidelidade, eu tenho que entender que o vento do norte põe a chuva, a tempestade para longe, e a cara irada, um rosto nervoso, põe para fora os fofoqueiros, os mentirosos, aqueles que possuem uma língua fingida. Por que uma língua fingida? Porque na sua frente, ele vai falar que você é o melhor amigo dele, que você é a pessoa mais importante da vida dele. Mas pelas costas, por ter uma língua fingida, para os outros ele vai falar que você é isso, que você é aquilo, que você faz aquilo outro. Então, da mesma forma que nos céus, o vento norte afasta a tempestade, quando você faz uma cara irada, faz uma cara feia aí. Olha para a pessoa do seu lado, faz uma cara feia. Faz uma cara de bravo. Faz uma cara feia, tem que treinar, gente. Se você quer que a sua casa seja um ambiente, uma cultura simples e de lealdade,
no seu trabalho, na igreja. Você tem que treinar. Faz uma cara feia para mim aí, deixa eu ver. Tá bom. Aprenderam. Por quê? Porque quando alguém vier falar do seu pai pelas costas, assim, seu pai não sei não, hein? Você já faz aquela cara. Meu pai o quê? Na hora, o vento manda a tempestade para longe. Na hora, a sua cara feia vai fazer ele parar. Se você quer um ambiente de paz e prosperidade, você vai ter que aprender a fazer cara feia. Agora, se você não fizer cara feia, você vai ser tomado pelo ambiente e pela cultura da vaidade e da deslealdade. E todos aqueles que estão envolvidos na deslealdade, ainda que tenham um coração simples, qual é o final dele? A morte. Quantos querem morrer? Então você vai ter que fazer cara feia. Quando alguém vier falar dos seus filhos, hein, seus filhos, tá louco, hein? Você já faz aquela cara, meus filhos o quê? Puxa vida, final do ano, o patrão tá arrancando o nosso couro. O patrão o quê? Quem é que paga o seu salário? Se você se envolver com os vaidosos e desleais, você perde o seu emprego. Se você se envolver com os vaidosos e desleais, a sua família é destruída. Por isso você tem que aprender, como acontece no céu. O vento forte, o vento do norte, espanta a tempestade. Você aqui na terra, com a sua cara feia, espanta a língua fingida. Estão entendendo? Quando alguém fala mal de você, a primeira coisa que eu faço é uma cara feia. Eu não preciso me esforçar muito não. Mas eu estou vendo que no seu caso você vai ter que se esforçar. Franze a testa assim, ó. O que é? Eu não entendi não. O meu pai o quê? A minha mãe o quê? O que você está falando do meu patrão? Daquele que paga o meu salário? O que você está falando do meu pastor? Daquele que é canal de bênção para a minha vida? Diga cara feia. Para criar uma cultura de fidelidade e ser envolvido pela paz e pela prosperidade. Entenderam? Treina no espelho. Eu sou bom porque eu treinei muito no espelho. Agora a segunda chave. Diga a poda constante. Diga a poda, de cortar, a poda. A poda constante. Amém. Em 1 Coríntios 5:6 diz, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Você está na sua casa. E você está criando na sua casa. E por onde você vai? Um ambiente de simplicidade e fidelidade. Aonde você vai? É um ambiente de paz e prosperidade. Mas apenas um pouquinho de fermento faz a massa crescer. Por isso você vai ter que aprender a podar. Não deixe. Porque se a pessoa entrar e ficar 5 minutos na sua casa, diga um pouquinho de conversa fiada, estraga toda a minha casa. Por isso você vai ter que aprender a fazer cara feia. Você vai ter que aprender a bater a porta da sua casa na cara de muita gente. Você vai ter que aprender a desligar o telefone. Não posso falar agora. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Você vai ter que aprender a tirar o fermento. Não deixar que ninguém jogue um pouquinho de fermento na sua mente, no seu coração. Que ninguém jogue um pouquinho de fermento na sua casa.
Porque apenas um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Toda a massa vai ficar elevada, vai ficar grande, vaidosa e desleal. Por isso você, além de entender sobre o vento norte, a face irada, a segunda chave é a poda constante. Não aceite palavras negativas. Não aceite reclamações e murmurações. Tá bom, já entendi. Você não está bem, então, por favor, silêncio. Eu sei que vocês são muito educados, e o mal educado sou eu, porque eu já mando calar a boca. Mas você, com toda educação, você vai dizer, olha, gosto muito de você, mas se você veio aqui para falar mal dos meus filhos, se você veio aqui para falar mal do patrão, vá embora, por favor. Diga a terceira chave. Criar fogo. Criar fogo. Diga, criar fogo. Em Atos 28:3, uma víbora fugindo do calor. Diga, uma víbora fugindo do calor. O apóstolo, ele está alimentando o fogo de uma fogueira. E ele vai pegando os gravetos, ele vai pegando a madeira, e ele vai pegando os gravetos e a madeira e vai alimentando o fogo. Só que em um determinado momento, quando ele vai trazer os gravetos e vai jogar os gravetos na fogueira, uma serpente salta. Diga, uma serpente salta. Se você quer afugentar a serpente, que não é um animal, não é uma pessoa, mas usa animais, usa pessoas. Tanto é que a Bíblia diz que os falsos profetas são como animais, irracionais. E este demônio, que nós conhecemos como serpente, ele usa animais, ele usa pessoas. Mas se você quer afugentar a serpente, se você quer espantar a serpente, as víboras, porque a víbora ela vem de forma sorrateira, e de repente ela te envenena, não é assim? A pessoa vem, passa a mão na sua cabeça, ai amigo, que saudades, puxa, te amo tanto. Você sabe o que aconteceu lá na empresa lá? Veneno. Ai, te amo. Sabe a minha irmã, o meu irmão? Amo eles, viu? Amo demais. Oro por eles todos os dias. Só que não dá mais, viu? Não dá mais. Por causa disso, a serpente, ela fica escondida no meio da madeira, no meio dos gravetos. Mas se você estiver perto da fogueira, se você estiver no fogo do altar, se você for uma pessoa de oração, de adoração, tem que aumentar o fogo na sua vida, o fogo do Espírito, porque quanto mais fogo, mais as serpentes fogem. Diga, quanto mais fogo do Espírito, mais as serpentes fogem. Quando as serpentes estão se aproximando de você, é porque está precisando orar mais, está precisando adorar mais. Quanto mais você orar, quanto mais você adorar, quanto mais você meditar na palavra, quanto mais a palavra estiver no seu coração e sair pela sua boca, quanto mais palavra, quanto mais Espírito, quanto mais fogo, mais as serpentes fogem. Se tem muitas pessoas em volta de você te envenenando, querendo te destruir, é porque está faltando fogo. Aumente o fogo. Aumente o fogo. Coloque a lenha da oração. Coloque a lenha da meditação. Coloque a lenha da adoração. Aumente o fogo do Espírito. Aumente a santidade. Aumente a consagração. Ore, jejue, faça votos. Aumente a santidade, a consagração. Aumente o fogo do Espírito. E estes animais fugirão de você.
Porque se eles ficarem no mesmo ambiente que você, eles vão te envenenar e vão destruir a sua vida e a sua família. Acontece divórcios, perdas de emprego, pessoas são destruídas dentro da igreja, saem da igreja. Por isso, a face irada, a poda constante e aumentar o fogo, criar fogo, aumentar o fogo. A quarta chave, a chave de trabalhar somente com pessoas dispostas. Diga, trabalhar somente com pessoas dispostas. 2 Coríntios 8, versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, a pior coisa que tem é você trabalhar com uma pessoa que não tem prontidão, não tem atitude. Vamos fazer. Como é que é para fazer? Vamos fazer desse jeito. Uma pessoa que tem atitude, que tem prontidão. Você reúne a sua família e fala, hoje é o dia da faxina. Aí já tem um lá, ai, que coisa chata. Vou ter que arrumar minha cama, vou ter que recolher o lixo. E aí você tem que falar, vai logo. É a pior coisa que tem. Nós temos que ser pessoas prontas. Estarmos em prontidão. Termos atitude, falarmos, fazermos, resolvermos, criarmos. Mas a pior coisa que tem é trabalhar com pessoas indispostas. É melhor ter uma equipe menor do que pessoas indispostas. Tem uma pessoa, não sei se eu falo, quer dizer, eu vou falar sim. A pessoa vem na igreja, a pessoa está com dificuldade, você ajuda, você motiva, você ora, você abençoa. Eu falo, irmã, estamos precisando de cooperadores. Você mora aqui do lado, você pode chegar meia hora mais cedo e ajudar, como uma cooperadora ajudar os obreiros? Não, pastor. Não posso. Por quê? Porque não quero, não estou preparada, não sou santa. Mas dor de barriga não dá só uma vez. E eu sempre falo, dá para aqueles que comem do prato da lentilha. Não vai dar dor de barriga em você não. Dor de barriga não dá em quem está se alimentando com alimento santo. Dá naqueles que comem do prato da lentilha. Daqueles que trocam a promessa por um prato de lentilha. Aí a pessoa vem, pastor, você pode me ajudar de novo? Pastor, você pode isso? Pastor, você pode fazer aquilo? Pastor, você pode dar uma cesta básica? Aí eu olho. Porque aí para pedir a pessoa vem meia hora mais cedo. Aí eu olho todos os cooperadores e obreiros trabalhando, eu suado já. E eu olho, puxa. A pessoa não tem disposição para trabalhar. O apóstolo diz que aquele que não trabalha, não come. A pior coisa que tem são pessoas indispostas, que nunca estão dispostas a fazer nada. Mas eu não estou falando isso para aumentar a equipe de cooperadores e obreiros, não. Até pelo contrário, eu agradeço aos cooperadores e obreiros e a Deus, porque tem dado uma equipe boa, pronta para o trabalho. Agora a pior coisa que tem é pessoas indispostas. Vamos abrir as janelas. Abrir as janelas. Vamos limpar o chão. De novo. Pessoas indispostas, pessoas mal-humoradas, pessoas... A pior coisa que tem. Eu estou querendo deixar bem claro para você. Não trabalhe. Não se envolva. Não permita que faça parte do seu círculo íntimo pessoas indispostas. Pessoas que não fazem nada. Pessoas que não querem fazer nada. Trabalhe somente com as pessoas que tenham prontidão de vontade. Não permita que as pessoas que não querem fazer nada, não permita que as pessoas indispostas, que só reclamam e que só murmuram, estejam próximo de você e trabalhando junto com você. A primeira coisa é quando vai se montar um grupo de teatro, um coral, algum trabalho, eu falo, chame só quem quer. Porque tem que ter
prontidão de vontade. Se não tem prontidão, se não quer fazer, melhor que não faça. Se você quer um ambiente simples e de fidelidade, aonde reina a paz e a prosperidade do nosso Senhor, tem que ter prontidão de vontade. E a quinta chave: ensine contra a deslealdade. Nós temos que ensinar os nossos filhos sobre deslealdade. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que ensinar para as pessoas que trabalham com a gente. Nós temos que ensinar o povo de Deus sobre deslealdade. Como eu comecei esta série de estudo, é a 4ª semana, eu comecei falando que a coisa mais importante que tem era a lealdade. Deus não chama ninguém porque sabe pregar, Deus não chama porque sabe orar, Deus não chama porque ora em línguas, Deus não chama porque profetiza, Deus não chama porque tem o Espírito Santo, Deus chama os simples e leais. Deus tem prazer em abençoar o simples e o leal. Tanto é que a palavra diz que os herdeiros da terra, os conquistadores, são os simples, são os humildes, são os leais. Deus tem prazer em abençoar as pessoas simples e leais. Por isso, mais importante do que ensinar qualquer doutrina, mais importante do que qualquer ministério ou dom, é ensinarmos aos nossos filhos sobre simplicidade e lealdade, sobre respeito, sobre a cultura da lealdade. Criarmos um ambiente, uma cultura de fidelidade na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. Muitas pessoas são ignorantes, ou seja, não sabem nada sobre a evolução do processo da deslealdade. Em outras palavras, muitos rebeldes não percebem o que estão fazendo. O ensino constante irá evitar que as pessoas se envolvam sem saber em atividades traiçoeiras. É um ensinamento constante que vai evitar que eu me torne uma pessoa vaidosa e desleal. É um ensinamento constante que vai me ensinar a ser uma pessoa simples e leal à minha esposa. É um ensinamento constante que vai fazer de mim um pai simples e leal para as minhas filhas. É um ensinamento constante que vai fazer de mim um pastor, um sacerdote simples e leal ao povo que Deus tem me dado por responsabilidade. Muitos casais não teriam cometido erros e não teriam se divorciado se tivesse um ensino constante sobre o amor e a fidelidade. Muitos filhos não se tornariam rebeldes se houvesse um ensino constante sobre a simplicidade e a lealdade, sobre as consequências da vaidade e da deslealdade. Se é um ensinamento tão importante, que nos coloca no caminho da vida ou da morte, nós devemos querer aprender mais sobre lealdade e deslealdade, sobre simplicidade e vaidade. Eu passei para os obreiros uma série de 12 mensagens sobre simplicidade e lealdade, sobre vaidade e deslealdade, sobre princípios, sobre como falar, atitudes, cultura. Quanto mais você estudar sobre simplicidade e lealdade, mais bênçãos você vai ter. O vaidoso e desleal tem até milagres, mas nunca vai ter bênção. O povo que morreu no deserto era simples e leal ou vaidoso?
vaidoso. Mas todos os dias tinha milagre. Somente os simples e leais. E como diz a palavra, que Josué e Caleb tinham um espírito diferente. Porque a lealdade é um espírito, é o espírito de Deus. E a deslealdade é um espírito demoníaco. Por isso Josué e Caleb tinham um espírito diferente. Simplicidade e lealdade. E entraram e conquistaram e receberam as bênçãos. Diga, pastor, me ensine mais sobre simplicidade e vaidade. Nós só vamos criar uma cultura de simplicidade e lealdade no nosso coração. Nós só vamos conseguir criar uma cultura de simplicidade e lealdade na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, se constantemente ouvirmos e aprendermos sobre lealdade. Diga, Senhor, me ensine mais sobre simplicidade, sobre humildade, sobre lealdade.